Bom dia, quarto ano. Bom dia, família. Hoje, dia 3 de novembro de 2021, hoje uma quarta-feira. Estamos retomando as nossas atividades, né, depois do feriadão. E a nossa aula hoje está nas páginas do livro, né? Primeira aula é língua portuguesa, que está na página 236 e 237. E depois nós temos história. Então, vamos lá. Na página 236, adjetivo, grau comparativo. Então, agora nós vamos falar do adjetivo. Vocês lembram que adjetivo é uma qualidade que damos ao ser, né? Menino bonito. Bonito é o adjetivo. Então, hoje nós vamos ver grau comparativo. Então, releia esta fala de um dos filhos da dona Durvalina do conto A Aposta. Olha, mãe, disse o menorzinho dos filhos, a Dedé botou um ovo. O trecho menorzinho dos filhos quer dizer o quê? Que os outros filhos da dona Durvalina são maiores ou que todos os filhos da dona Durvalina têm o mesmo tamanho? É claro que se falou o menorzinho dos filhos, então todos eles têm vários tamanhos, né? Então está falando que o menorzinho dos filhos, então é que os outros são maiores que ele, correto? A atividade 2, vocês vão observar essas três crianças, os tamanhos delas, né? E aqui dentro do quadro nós temos 4 palavrinhas: menor, mais, quanto, tão. Vocês vão completar essas frases com as palavras desse quadro, certo? Então, vamos lá. Para indicar que a altura de Eunice é superior à altura de Carlinhos, podemos dizer que Eunice é alta que Carlinho, é mais alta que Carlinho. Então, vocês vão colocar nesse espaço aqui, mais. Para indicar que a altura de Carlinho é inferior à altura de Eunice e Durval, podemos dizer que Carlinhos é menor, né, que Eunice e Durval. Para indicar que Eunice e Durval são altos, têm altura igual, podemos dizer que Eunice é tão alta quanto Durval. É tão alta quanto Durval. Certo? É o que vocês vão colocar aqui nesse espaço mais aqui embaixo. Beleza? Vamos para a página seguinte. Na página seguinte, nós temos, na atividade anterior, foram feitas comparações, né? Quais são os nomes das pessoas que foram comparadas? Então, o nome das pessoas foram Carlinho, Eunice e Durval. É o que vocês vão colocar aqui nesse espaço. Carlinhos, Eunice e Durval, o nome dos três, né? É o que vocês vão estar escrevendo aqui. Carlinhos, Eunice e Durval. Coloquem aí. Esses nomes são verbos, substantivos ou adjetivos. O nome que damos a qualquer coisa é um substantivo. Então, esses nomes de Carlinhos, Eunice e Durval são substantivos. Certo? Que característica dessas pessoas foi comparada? A característica que foi comparada foi a altura, né? Estavam falando da altura, quem é mais alto, quem é mais baixo, né? Que adjetivo foi usado para fazer as comparações? O adjetivo alta. Muito bem. Aí nós temos aí
nesse retângulo aí amarelinho, usa-se o adjetivo no grau comparativo para comparar características de dois ou mais substantivos. O grau comparativo do adjetivo pode indicar superioridade, inferioridade ou igualdade, né? É mais, menos, tão quanto, né? Igualdade, mais superioridade, menos inferioridade. Muito bem. Complete as frases a seguir usando o tipo de comparação indicado entre parênteses. Então, o que está entre parênteses na frase A é grau comparativo de superioridade. Por exemplo, trem é agradável do que ônibus. Então, o adjetivo comparativo aí, o trem é mais agradável do que ônibus. Então, vocês vão completar. É mais. O trem é mais agradável do que ônibus. Esse é um adjetivo do grau comparativo. Está comparando, né? E é superior, né? Superioridade, mais. Agora, ônibus é agradável do que trem. Você vai usar um adjetivo do grau de inferioridade, comparativo, mas de inferioridade. Então, ônibus é menos. Ônibus é menos agradável do que trem. Observe que o grau do comparativo de inferioridade, menos, superioridade, mais. E agora, vocês vão completar com o grau comparativo de igualdade. Ônibus é tão agradável quanto trem, né? Quanto o trem. Então, isso aí é um grau comparativo de igualdade, tão quanto, né? O ônibus tá falando que o ônibus é tão agradável quanto o trem. Os dois são iguais. Então, está comparando aí, usando o adjetivo de igualdade, tão quanto, né? Você fez comparações entre coisas de que gosta? Preencha os espaços. Você faz comparações entre coisas do que gosta? Preencha os espaços com suas preferências. Depois compartilhe com os colegas. Gosto mais de comer. Então, você vai aqui colocar o que você gosta. Gosto mais de comer. Vamos aqui colocar. Gosto mais de comer pão do que bolo, né? Então, está falando que você gosta mais de pão do que de bolo. Gosto menos de brincar de corda, pular corda, né? Gosto menos de brincar de corda do que de roda. Então, está falando que você, isso aqui no caso as meninas, pode ser os meninos também, né? Gosta mais de brincar de roda do que com corda. Então, gosto menos de brincar de corda do que de roda. Gosto tanto de suco. Gosto tanto de suco quanto de refrigerante, né? Então, escrevam aí ou use, né, o que vocês... Aqui eu coloquei para dar um exemplo, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. Então, aí usou-se o grau de comparação, né? Está comparando. Então, ele pode ser de superioridade, de inferioridade ou de igualdade. Quando você gosta tanto do suco quanto de refrigerante, você está usando aí grau comparativo de igualdade, né?
Muito bem. E aqui a gente finaliza a nossa língua portuguesa. Continuando o quarto ano, a nossa aula de história na página 74, a chegada dos holandeses. Os portugueses não foram os únicos europeus a explorar as riquezas do açúcar. Os holandeses também participaram desse lucrativo negócio. Eram eles que refinavam e distribuíam o açúcar na Europa e também pretendiam controlar a produção açucareira. Os holandeses chegaram à Bahia e ocuparam a cidade de Salvador em 1624. No ano seguinte, as tropas portuguesas conseguiram recuperar o controle da cidade. Em 1630, os holandeses retornaram a ocuparem Recife e Olinda, em Pernambuco, centros da principal área produtora do açúcar da colônia. O responsável por administrar essa região foi Maurício de Nassau. Em 1637, os holandeses já tinham estendido seu controle sobre a maior parte das zonas produtoras do açúcar do Brasil, como mostra o mapa. Então, observando esse mapa aí da página, ele tem o domínio holandês, que é essa parte amarelinha que aparece aqui, bem aqui no litoral, em Recife, né? Depois nós temos o domínio português, que é toda essa área amarelinha que está aí no livro de vocês, e essa linha limite atual do país, que é essa linha, né, que passa aqui, é o limite atual do país. Muito bem, a legenda está explicando. Observe o mapa e responda as questões. Os domínios holandeses foram estabelecidos nas zonas litorâneas ou no interior do continente. O domínio holandês. Na zona litorânea, né? Observe que está bem aqui no litoral. Então, vocês vão responder que foi na zona litorânea que aconteceu os domínios holandeses. Eles dominaram essa região, a região litorânea, nas zonas litorâneas. A letra B pergunta qual era o interesse dos holandeses ao dominar essa área da colônia portuguesa. Eles desejavam se apropriar da produção, né, do açúcar. O interesse deles era esse. A letra B, desejavam se apropriar da produção do açúcar. O texto, né, deixa claro isso. Vamos para a página seguinte. Reformas urbanas no Recife. Estabelecido no Recife, Maurício de Nassau concedeu empréstimos aos senhores de engenho, reduziu os impostos e garantiu o abastecimento da mão de obra. Essas medidas possibilitaram a expansão da atividade açucareira. Nassau também mandou construir a cidade de Maurícia, na ilha de Antônio Vaz, no rio Capibaribe. Ela seria a capital holandesa no Brasil. No Recife, né, o estado do Recife, modificou a vida urbana local, promoveu a edificação de prédios, a pavimentação de ruas, a criação de jardins e realizou obras de saneamento. Então, ele deu uma boa melhorada na cidade, né, construiu prédio, melhorou as ruas, colocou asfalto, pavimentou, né, na época não tinha asfalto, eles colocavam pedras, né, nas ruas. Para ligar o Recife à cidade de Maurícia, foram erguidas 2 pontes, facilitando a circulação de pessoas e de mercadoria. Somente em 1654, os holandeses foram expulsos do Nordeste pelos portugueses.
Então, aí tem um detalhe do mapa do Recife que mostra a cidade de Maurícia em 1665. Já no mapa mais embaixo, esse aqui é um mapa que mostra a cidade de Maurícia. Vista da ilha Antônio Vaz, a antiga cidade de Maurícia, no Recife, Pernambuco. A foto foi de 2015. Ao centro da margem, o Palácio do Campo das Princesas. À direita dele, o Teatro Santa Isabel. Esse é um mapa já mais recente. Observe o detalhe do mapa do século 17 e localize o rio Capibaribe. Então, no mapa do século 17, que é esse daqui, o rio Capibaribe está na parte superior direita do mapa, onde lê Rio de Capibaribe. Vamos aumentar aqui para a gente ver. Aqui, ó. Aqui está o rio Capibaribe. Olha como era escrito. A escrita, né? Rio Capibaribe. Tudo bem? Vamos para a área construída da cidade de Maurícia. Ela está aqui e construída de vermelho aqui, ó. A cidade de Maurícia seria isso daqui, né? Então, vocês podem colocar a resposta. É área com formas geométricas em vermelho. Muito bem. A 3, compare a foto com o mapa e converse com os colegas. Que diferença vocês percebem entre as duas imagens? Né? Então, aqui há uma grande diferença nas duas imagens. Observe que a cidade evoluiu muito, né? Foram construídas mais pontes, cresceram-se as edificações, né? Construíram mais casas, mais prédios, enquanto que aqui observa-se muita plantação, né? Esse verde aqui seria tudo plantações. A cidade está bem aqui pequenininha, né? Então é isso que a gente percebe, lógico, né? Com tantos anos já se passaram, né? A cidade foi modificando, foi crescendo, a população foi aumentando. Tá bom, pessoal? Aqui a gente termina a nossa aula de história de hoje.